Agora a gente vai discutir um pouco sobre função. Primeiro a gente vai falar um pouco do seu conceito. E o que é uma função? Um exemplo. Uma função na matemática, né, uma função matemática, é sempre uma relação de dois elementos, dados dois conjuntos, sabe? E onde os elementos do primeiro conjunto têm que estar relacionados com os elementos do segundo conjunto. No primeiro conjunto, todos têm que estar relacionados com ao menos um do segundo conjunto. Ao menos um não, tem que ser só um. Um elemento do primeiro conjunto só pode estar relacionado com apenas um do segundo conjunto, que é chamado de domínio e contradomínio. Tá bem? Isso aí é o conceito-chave. Mas vamos para a prática. Um exemplo, vamos colocar o preço da gasolina. Tá certo? Vamos ver aqui. A gasolina hoje está custando cerca de 5,50, né? O litro da gasolina está custando R$ 5,50. Esse é o preço médio. Só que se eu querer abastecer com 2 litros, 2 litros vai custar quanto? 2 litros vai custar R$ 11, né? Eu vou somar 5,50 mais 5,50, 11. Se eu querer 3 litros, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$16,50. Se eu querer 4 litros, eu vou pagar quanto? R$22. E assim vai por diante, não é isso? A gente vê que tem relações entre grandezas. A grandeza aqui, quem são essas grandezas? O litro do combustível e o valor do combustível, tá certo? São dois tipos de grandezas diferentes. E essa relação, você observe que essa relação de 1 litro, eu posso dizer que 1 litro custa R$11? Não, né? Eu posso dizer que 1 litro vai custar R$5,50 e R$11 ao mesmo tempo? Não, por isso que eu falei aquele termo. Que termo é esse? Dados dois conjuntos, o primeiro conjunto aqui tem que estar relacionado com ao menos um do segundo conjunto. O domínio está relacionado com o contradomínio, tá certo? Poderia continuar aqui, tá certo? 1 litro, 2 litros, 4 litros, poderia continuar os preços e assim vai por diante. Então o conceito-chave de função é isso, que é uma relação que a gente vai determinar onde um certo elemento está relacionado com outro elemento de outra grandeza. Tá certo? Então esse foi um exemplo de preço da gasolina. A gente pode falar de outros exemplos. Vamos lá, outro exemplo. Vamos supor para a gente entrar num parque. A gente entra naqueles parques de diversão, mas suponha que seja um lugar fechado. Para entrar, a gente tem que pagar uma taxa. Será uma taxa fixa. Tá certo? Uma taxa fixa de R$20, vamos supor, de entrada. R$20 de entrada. Só que essa daí é só a entrada. Para a gente andar nos brinquedos que tem nesse parque de diversão, tem que pagar R$3 por cada brinquedo. R$3 por cada. Tá certo? Se eu for andar em 3 brinquedos, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pegar... Cada brinquedo desse está custando R$3, né? 3 vezes 3, 9. 9 mais 20, 29. Eu vou pagar R$29. E assim vai por diante. E isso também é uma noção de função. Como assim, professor? Observe que o preço que eu vou pagar por esse parque será R$3 por cada brinquedo, mais uma taxa fixa de R$20. E isso daqui é uma função, tá certo? É uma função. Estou pagando R$3 por cada brinquedo X, mais R$20, independente do valor que eu vou pagar aqui. Um exemplo, se eu vou andar em 10 brinquedos, eu vou fazer 3 vezes 10, 30. 30 mais 20, R$50. A taxa de entrada tem que pagar de todo jeito. Isso acontece no táxi. Quando a gente entra dentro de um táxi, já está pagando um valor X. Por cada quilômetro rodado, vai aumentando essa minha corrida, tá certo?
Então, basicamente, essa é a noção de função. Poderia relacionar a função com outras situações também. Vamos colocar outro exemplo. Eu vou na padaria. Vamos supor que R$ 1 de pão, ele vem 3 pães, tá certo? Se eu for comprar R$ 2, ele vai vir quantos pães? 6 pães. Se eu for comprar R$ 3, vai vir quanto? 9 pães, e assim vai por diante. Qual será essa função aqui, que representando a quantidade de pães em relação ao valor pago? O valor pago, vou colocar o valor sobre V, o valor pago por cada pão vai ser de R$ 1 no caso, né? Só que R$ 1 vai custar quanto? 3 pães. Então vai ser com essa fórmula daqui, essa função, nesse caso essa função. Para cada real que eu for gastar, eu vou sair multiplicando por 3. Se eu for comprar R$ 10 de pães, 10 vezes 3, 30, vai vir 30 pães. E assim por diante, tá certo? O valor não, né? Isso aqui é a quantidade de pães. A gente está vendo a quantidade. O valor o X, o valor X. Tá certo? Isso aqui é a quantidade de pães. É dada por essa fórmula. Então, basicamente é isso. Isso é uma noção de função. Tem outros exemplos aí, no resumo vocês vejam. E continuando estudar função, a gente vai ver a função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau ela é tida por essa fórmula ou por essa daqui. O f de x, esse f de x que a gente tem aqui, que é dado como função, é a mesma coisa de y, tá certo? É o mesmo valor de y. Um exemplo, a gente pode escrever uma função desse tipo assim, 2x menos 3, ou escrever f de x igual a 2x menos 3. Elas serão as mesmas. Isso é uma função polinomial do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. E dentro das funções afim, a gente estuda também a função linear. A função linear é aquela que não tem o valor de b. Aquele exemplo do pão que eu falei. Eu disse que o pão ia custar quanto? A quantidade de pão seria através dessa função. Função f de x igual a 3x. Ou a gente pode representar por um y. Y igual a 3x. Tá certo? Tanto faz. Usar dessa forma aqui ou daquela outra, tá bem? Então, esses são os conceitos básicos de função do primeiro grau. Função afim e função linear que vimos. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Sim, os elementos de uma função do primeiro grau que eu não falei. Eu só fiz falar dela, esqueci dos elementos. Os elementos, vamos lá, f de x, ou y, né? A gente tem o a gente tem o b, e a gente tem o valor de x. Vamos ver, o valor de f de x é a variável dependente, tá certo? Ela é conhecida como variável dependente, porque o valor de y depende do valor de x, dependente. A é o meu coeficiente angular. Quando estiver estudando gráfico, esse A é muito importante, porque ele mostra a inclinação da reta, que é representada pela função do primeiro grau. B é o coeficiente linear. O coeficiente linear também é muito importante, porque ele vai mostrar no gráfico onde vai interceptar o eixo Y, tá certo? E o X é a variável independente. Ela não depende do Y, tá certo? A gente pode colocar qualquer valor nela
e vai ter um certo resultado para o y. E eu acho que basicamente é isso que faltava para discutir. Vamos lá, né? Eu vou apagar aqui, para a gente começar a discutir as questões. Na primeira questão está dizendo assim: em uma certa loja, uma camiseta custa R$40 a unidade, não importando a quantidade que compre. Na compra de 2 dessas camisetas, qual será o valor pago? Vocês vejam aí direitinho. Na letra B, para cada quantidade comprada, o preço é sempre o mesmo? Vocês digam sim ou não. A relação entre a quantidade comprada de camisetas e o preço a ser pago é uma função? Se for uma função, vocês coloquem. Na letra D, determine o preço pago Y como uma função do número de camisetas compradas X. Vocês vão encontrar uma função que representa essa situação. Tá certo? Daquela forma que a gente está encontrando. Na segunda questão é a situação do táxi. Ela é muito utilizada quando está se estudando função do primeiro grau. Um taxista cobra uma taxa fixa em cada corrida, mais uma taxa variável por cada quilômetro rodado. Considerando que essa taxa fixa custa R$5 e a taxa por quilômetro rodado R$2,50, determine quanto pagará uma pessoa que irá percorrer 10 km com esse taxista. Vocês vejam aí. Eu aconselho que monte primeiro essa equação. Na letra B, Francisco fez uma corrida com esse taxista e pagou R$55. Quantos quilômetros rodados foi a corrida dele? E na letra C, determina a lei de formação dessa situação na forma de f de x igual a x mais b. Vocês vão tentar encontrar aí. A letra C eu acredito que seja mais fácil, porque vocês vão levar aquela em consideração do parque, que tem uma taxa fixa mais uma taxa variável. A partir daí vocês vão conseguir encontrar qual é a função que representa essa situação. Na terceira, considerando a função F, eu vou responder uma letra dessa terceira para vocês verem como é. Terceira, letra A. Considerando a função F, cuja lei de formação isso aqui é chamado de lei de formação de uma equação, tá certo? Cuja lei de formação é 4x mais 9, determine a F. Eu vou pegar uma dessas daqui para vocês terem noção. Eu vou pegar a letra C. Vou responder a letra C. A letra C está dizendo que F tem que ser F de menos 2. Quer saber o resultado de F de menos 2. F de menos 2 é só substituir. No lugar de x eu vou colocar menos 2. Eu vou pegar aqui essa função F de x igual a 4. E no lugar de x eu vou colocar menos 2 vezes menos 2 mais 9. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8 mais 9. Menos 8 mais 9 é igual a 1. Tá certo? Então, esse é o valor de f de x quando o x for igual a menos 2. E assim vocês tentem responder o restante. Na quarta, identifica as leis que representam funções polinomiais do primeiro grau. Então vocês vejam aí, tem as funções do segundo grau e tem as do primeiro. Vocês vão interpretar aí, dizer quais são as funções polinomiais que são do primeiro grau. Vocês, eu não sei se deu para observar que uma função do primeiro grau, ela pode ser representada dessa forma aqui, né? Isso aqui é o que, gente, que a gente estudou? Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Só que nesse caso aqui a gente não está trabalhando com incógnitas quando trabalha com função, a gente trabalha com variáveis. O valor de x, o valor de y pode variar, a gente pode substituir por qualquer valor e encontrar o restante, tá certo? E nossa aula sobre os conceitos básicos de função fica aqui. A gente viu função do primeiro grau, ainda é função linear, e até a próxima.